Após essa grande perseguição do faraó e seu exército, Moisés guiava seu povo através de Deus, um Deus israelita que escolheu Moisés para libertar seu povo da terrível escravidão que o faraó prevera. Então passaram, pois, alguns dias vagando pelo deserto. Mas, porém, o povo de Deus, de Moisés, é um povo ingrato, que não se alegrava com nada, viviam reclamando toda hora para lá e para cá. E por isso Deus se entristeceu com essa reclamação do povo. Então, passando alguns dias, o povo começou a reclamar com Moisés, mas falando assim: Moisés, foi para isso que você nos tiraste da terra do faraó no Egito. Nós estamos com sede. Por causa de Moisés morreremos todos de fome e de sede. Mas, porém, Deus disse a Moisés para ir até o lago. Então Moisés apontou para o lago, dizendo: Vejam, aí está a água que todos vocês, o povo israelita, tanto queriam. Então os israelitas, sem perder tempo, começaram a beber a água. Mas um dos israelitas começou a reclamar, dizendo: Que ruim, essa água está amarga. É impossível de bebê-la, disse o outro israelita. Então as pessoas começaram a reclamar: Isso é tudo culpa de Moisés que nos trouxe para esse deserto. E a outra pessoa disse: Por causa dele todos nós morreremos de fome e sede. Mas Deus disse a Moisés: Pegue um tronco de uma árvore de madeira e jogue-a no rio. Assim fez, pois, Moisés, jogando pedaços de madeira da árvore no mar, e a água ficou mais doce do que já era, totalmente normal do que antes. Assim os israelitas começaram a beber tranquilamente na água. Passados alguns dias, após andar pelo deserto, então um dia Moisés disse ao povo: Meu Senhor, o Deus israelitas, pediu que eu suba ao monte. Lá ele me dará a lei e todas as leis que vós, povo israelita, deverão obedecer. Vocês prometem que vão obedecer, mesmo que eu esteja fora, que eu nunca mais volte? Aí os israelitas disseram que sim. Assim, pois, foi Moisés até lá em cima do monte, onde Deus começou a dar-lhe todas as leis através de placas de pedra. Mas sucedeu que, passados alguns dias, um povo israelita começou a se preocupar porque Moisés não voltara. Então o povo israelita foi reclamar com Arão, o irmão de Moisés, e disse a Arão: Levanta-te e arranja um outro Deus para a gente, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés, que até agora nos guiara para fora do Egito. Então, Arão não podia fazer nada, porque Arão não era Moisés que podia guiar o povo. Então Arão disse ao povo: Pois então arranquem os brincos dourados e prata de seus filhos, de suas mulheres e dos homens. Então sucedeu que, assim fazendo, pois o povo entregou as joias para Arão, dizendo: Aqui está o ouro que tanto disse Arão. Então Arão jogou todo o ouro no fogo e os israelitas exclamou: Ele está destruindo nossos pertences, o ouro e a prata. Então horas se passaram até que Arão finalmente tirou uma estátua de lá de dentro. Era um bezerro de ouro. Então, assim o povo israelita começou a festejar, dizendo: Este é o novo Deus que vos tiraram da terra do Egito. Então, os disseram, pois, mais israelitas: Amanhã terá uma festa dedicada a esse bezerro, o Senhor. Então, na manhã seguinte, o povo madrugou e começou a festejar a festa do bezerro de ouro como se fosse Deus de verdade. Mas que na verdade, sabe como bezerro é? Bezerro é um deus pagão. Pagão significa os deuses de pedra não são de verdade. Então, como eu disse antes, o povo madrugou e começou a fazer festas ao bezerro de ouro, comendo, bebendo e dançando, até ofereceu ofertas para o bezerro. Então sucedeu que um dia em que Deus disse a Moisés: Moisés, eu ordeno que tu volte lá para baixo, onde está o seu povo, porque o meu povo israelita está adorando um falso deus pagão. Se eles continuarem com essa teimosia, eles estão madrugando e oferecendo ofertas ao falso deus de pedra chamado bezerro de ouro. Por causa da teimosia desse povo, irei destruí-los. Porém, Moisés disse a Deus para que não destruísse o povo israelita. Então Deus, lembrando da promessa que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, ele pensou que tinha cumprido as promessas, que não faria nenhum mal a ninguém.
Assim Deus desistiu de destruir o povo israelita por causa da tal teimosia que eles prevera. Então Moisés foi descendo pelo monte com as duas tábuas de pedra, onde estava escrito Leis de Deus. Então Moisés foi caminhando por algum tempo, até que finalmente Moisés chegou lá para baixo e viu que o povo estava oferecendo ofertas ao bezerro de ouro. Furioso, Moisés disse: Idólatras, profanos, pecadores, mal duas costas, ainda vocês fazem essa oferta para esse falso Deus de ouro, esse bezerro de ouro. Furioso, sucedeu que Moisés jogou as duas tábuas de pedra no chão e elas se despedaçaram em duas partes, se cortando ao meio em duas partes. Então Moisés ficou tão bravo, mas de tão bravo com aquela teimosia do povo israelita pela idolatria que estava fazendo. Então Moisés, sem perder tempo, pegou o bezerro e foi em direção à lareira, onde ia queimar as coisas. Então Moisés atirou o bezerro para lá dentro daquele fogo quente, em que podia destruir qualquer coisa. Então o bezerro começou a se despedaçar e derreteu completamente naquela lareira quente. Então Moisés ficou tão bravo que tirou o resto dos restos do bezerro de ouro que tinha transformado em que o bezerro de ouro estava sendo totalmente derramado como se fosse uma água, que jogou o bezerro derramado todo acabado no pote onde tinha toda a água, o pote cheio de água, e ordenou ao povo: bebam da água. Imediatamente o povo bebeu e viu que o gosto do bezerro de ouro era muito ruim. E Moisés disse: Vede, o que resta desse bezerro? Nada. Então Moisés mandou chamar o seu irmão Arão. Então Moisés disse a Arão: Tu, Arão, diz-me, o que você fez para que esse povo cometesse tal pecado contra o Senhor? Então, o irmão de Moisés, Arão, começou a explicar, dizendo que não foi por culpa de Arão, mas foi por culpa do povo israelita. Ele disse assim: Não te enfureças, meu irmão Moisés. Tu não sabes como esse povo é inclinado ao bem e ao mal. Eles pediam ao novo Deus que os guiasse, porque você, Moisés, tu, Moisés, não voltavas a impedir a eles. Pegue todos os brincos de vossas mulheres, de vossos filhos e dos homens. Aí eu peguei todas as joias, lancei a fogo e surgiu o bezerro. Então Moisés disse: Quem é do Senhor, junte-se a mim. Então o povo se juntou a Moisés. Então Moisés disse: Assim diz o Senhor: Peguem suas espadas e exterminais todos aqueles que cometeram tal pecado. Naquele mesmo dia os homens exterminaram todos os homens que iniciaram a adoração ao bezerro de ouro. Então Moisés disse ao povo no dia seguinte: Enquanto vocês, meu povo israelita, o povo de Deus, vocês também cometeram tal pecado. No entanto, subirei até o monte onde está o Senhor e pedir ao meu Deus que vos perdoe. Então, no dia seguinte, Moisés disse a Deus para que perdoasse o povo que tinha cometido o pecado por causa daquele falso Deus, como disse, o falso Deus chamado bezerro de ouro. Então Deus perdoou o povo israelita. Assim Moisés continuou guiando o seu povo até a terra prometida. Passados alguns meses em que estavam se aventurando, passando por muitas dificuldades no caminho, se aventurando. Então, mas mesmo assim, Deus guiava o povo israelita através de Moisés. Passado algum tempo, Moisés ficou bem velhinho. Então Deus disse a Moisés: Você não entrará na terra prometida, somente os filhos de Israel poderão entrar naquela terra prometida. Então Moisés ficou muito triste. Então Moisés pediu ao novo guia daquele povo israelita. Sabe que ele escolheu? Sim, Josué. Mas como eu vou dizer que antes de Josué ser chamado dessa forma, do nome Josué, Josué também é conhecido como Oséias. Então Moisés disse a Josué que guiasse o povo, pois Moisés não seria mais o líder em que iria para o céu junto com o Senhor. Então Moisés começou a subir um monte onde estava Deus. Então Deus falou com Moisés: Você, Moisés, meu líder, você não irá entrar na terra prometida sem autorização, mas somente os filhos de Israel vão entrar,
porque é o meu povo israelita. Moisés ficou tão triste que até mesmo chorou. Sim, Moisés chorou de tristeza. E sucedeu que, passados alguns meses, Moisés foi ficando velhinho, 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 até que de repente Moisés faleceu. Então, depois do falecido de Moisés, o Senhor Deus, o mesmo Senhor Deus dos israelitas, sepultou Moisés num túmulo dos vales de Moabe. Era muito interessante, né, pessoal, que um simples homem, que era um pastor de ovelhas, pôde guiar o seu povo através de Deus. Mas Deus escolheu o pastor de ovelhas para mostrar seu verdadeiro poder, e esse foi o final da história de Moisés.